Boa noite novamente a todos. Vamos, nesse momento, pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje é a noite de Páscoa, né? A gente já deu aí um Feliz Páscoa para todos. É noite da gente falar um pouquinho da ressurreição. E no mês passado, no mês de março, a gente estudou na verdade, o tema da igreja, falando respondendo a seguinte pergunta, né? Igreja para quê? Para que existe a igreja? E agora nós iremos começar uma nova série de mensagens, tá? Uma nova série de mensagens, e essa série de mensagens, a gente vai expositivamente, a gente vai explicar, conversar sobre o livro de 1 Coríntios. Então, a partir de hoje a gente vai começar no primeiro capítulo de Coríntios, versículo 1 a 9, e a gente vai seguir aí por alguns domingos, alguns belos domingos aí. Quero não me delongar tanto, mas também tentar fazer uma divisão aí que a gente consiga ter uma boa noção do livro, né, e que saia no fim dessa série realmente conhecendo a carta de Paulo aos Coríntios, né? Então a gente vai começar uma nova série de mensagens em cima da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E para aqueles que viram lá no grupo do WhatsApp nosso, eu coloquei lá a arte feita, né? Com a imagem esqueci de colocar até na pregação, eu acho que eu esqueci de colocar, de duas pessoas olhando uma para a outra, né? E uma sendo formatada. E o tema da série, né, que a gente vai começar é um nome difícil, mas a gente vai explicar, é cruciforme em formatação, 3 pontinhos, tá? Então, até os 3 pontinhos, porque é uma coisa contínua, tá? Cruciforme em formatação, e aí os 3 pontinhos. Cruciforme nada mais é do que algo que tem a forma da cruz, né? Que toma a forma da cruz. A proposta é a gente olhar para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, a partir dessa perspectiva. A partir da perspectiva de um livro que vai falar sobre a vida do cristão baseado em um modelo, e o modelo é o modelo da cruz. Por isso nós ressignificamos e reformatamos, né, por isso a informatação, a nossa vida a partir do modelo da cruz. Em formatação porque o cristão, ele está em processo de crescer conforme a imagem do Filho. Então a gente está sempre em processo de formatação. E para quem conhece um pouco a linguagem de computador, formatação é quando a gente vai lá, apaga tudo que tem no HD, formata aquele HD, que é a memória do computador, e ali começa praticamente do zero da memória, sem tudo que tinha. Para quê? Para que aquele computador ele tenha ali um novo começo, vamos dizer assim, né? Uma nova vida. Às vezes o computador está quase morrendo, a gente precisa formatar ele para que ele possa passar ali a ter mais um tempo de vida, né? Um tempo útil de vida. E assim, eu quero olhar para o livro de 1 Coríntios a partir dessa ideia de formatação, né? Cristo nos formatou. Cristo nos deu uma nova vida, Cristo nos deu uma nova realidade. E essa nova realidade é um novo formato, é um formato que já não faz mais parte da velha forma que nós vivemos a nossa vida. Então eu quero começar nessa noite trabalhando o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9, quero ler o texto com vocês, e depois a gente vai estar conversando sobre esse texto, né, explicando o texto, e a partir então do texto a gente vai tentar fazer algumas aplicações práticas a partir da leitura desse texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 9 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos que estão em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de nosso Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele,
e em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim. Acho que já estamos no versículo 8. Está no 6, pode passar para frente aí. 6, mais um. Ele os manterá, os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram achados a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar, Pai. Nessa noite nós queremos nos colocar aqui como filhos do Senhor, como comunidade, como igreja, Pai. E como igreja nós queremos pedir, Pai, que a Tua palavra, já inspirada, já revelada, possa iluminar os nossos corações e a nossa mente, a fim de que nós possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nos falar e aplicar essa verdade da Tua mensagem, do Teu Evangelho para os nossos corações. Pai, nós queremos estar receptíveis, abertos, a fim de que Teu Espírito Santo promova vida em nós por meio da Tua palavra. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de começar essa série, algumas questões bem rápidas, preliminares, e a gente já vai então para a exposição do texto. Paulo está escrevendo então essa carta à igreja de Corinto, nessa primeira carta de Coríntios à igreja de Corinto. E aqui a gente está na parte introdutória da carta, né? Então, o versículo 1 até o versículo 3, a gente tem a saudação, ou o prefácio da carta, como é de praxe do apóstolo Paulo, né? A gente sempre vai ver algo parecido, às vezes ele muda uma ou outra palavra nas suas cartas, mas ele está sempre se apresentando, quem é ele, da onde ele está escrevendo, o porquê que ele está escrevendo, quem é o destinatário. Então, os primeiros 3 versículos, a gente tem essa introdução. Versículo 4 ao versículo 9, nós temos aí a ação de graça, ou a oração de agradecimento de Paulo por essa igreja. A igreja, e depois, a partir do versículo 10, a gente entra propriamente no texto de 1 Coríntios, e ali a gente vai passar por diversos temas. O capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar muito a questão da necessidade da unidade da igreja, uma igreja que não é dividida, uma igreja que não tem partido, uma igreja que não tem preferências pastorais ou preferências por um irmão em detrimento de outro. Depois do capítulo 5, Paulo vai elaborar acerca de uma imoralidade sexual que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde certo indivíduo estava tendo relação com a própria madrasta. Então Paulo exorta contra esse indivíduo, a disciplina a esse indivíduo. Depois, no capítulo 6, Paulo vai falar sobre os irmãos que entram em litígio, processam um ao outro, os irmãos que vivem em brigas e estão aí nesse contexto, dentro da comunidade. E depois Paulo continua trabalhando no capítulo 7 a questão do casamento, do recasamento, dos problemas de casamento que havia naquela comunidade. Depois, capítulo 8 até o capítulo 10, Paulo trabalha muito a questão da liberdade cristã, aqueles que são considerados fortes na fé e fracos na fé, aqueles que dizem, eu não posso comer tal certo tipo de comida, ou eu posso comer tal tipo de comida. E aí Paulo orienta sobre essa igreja o que eles deveriam fazer. Finalmente, capítulo 11, a gente leu na semana passada um pouco, ele vai tratar de um problema que estava acontecendo na ceia do Senhor, onde os ricos estavam se alimentando antes dos pobres, e os pobres, quando chegavam, não tinham mais alimento. E aí Paulo vai lembrar do sacrifício de Cristo, e vai dizer, isso que vocês estão fazendo não faz jus à memória do sacrifício de Cristo, porque quando vocês ceiam para a própria condenação de vocês. Capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo vai tratar da questão dos dons espirituais, especialmente do dom de línguas, o dom de profecia, e outros dons que havia dentro daquela comunidade. Capítulo 15, o maior capítulo de 1 Coríntios, com 51 versículos, 58, Paulo vai tratar o tema da ressurreição e a importância da ressurreição
ou do conceito de ressurreição para a igreja. Por que nós cremos na ressurreição? E o capítulo 16 nós temos o fechamento de 1 Coríntios, onde Paulo vai fazer os agradecimentos daquela carta. Bem brevemente, Paulo está escrevendo essa carta, né? A primeira vez que Paulo vai lá para a cidade de Corinto, está relatado em Atos 18, né? Na sua segunda viagem missionária, Paulo vai lá para a cidade de Corinto e diz que então ele fica 18 meses naquela cidade, né? E ali pregando o evangelho na sinagoga, primeiro para judeus e depois também para gentios, né? Porque os judeus tiveram certa rejeição pelo evangelho. Ali, Priscila e Áquila foram dois companheiros de Paulo, né? Paulo, durante esse tempo, ele precisa trabalhar para se sustentar, né? Fica 18 meses implantando aquela igreja na cidade de Corinto, e depois de algum tempo, né? Ele, então, no ano 55, a partir de uma carta, ou de um relatório feito pela uma família lá da igreja de Corinto, né? Que é a família de Cloé, ou de Cloé, né? De Chloe, não sei bem a pronúncia, mas a família dessa matriarca, vamos dizer assim, eles relatam alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, alguns problemas tanto de unidade, de imoralidade sexual, de irmão contra irmão dentro da comunidade. Então Paulo escreve essa segunda carta, que nós temos como primeira, né? Lá no capítulo 5, nós vemos que Paulo já havia escrito uma carta anterior a Corinto. Essa carta não existe, a gente não sabe, né? Se perdeu aí, né? Não sabe o tamanho dessa carta. Então a primeira carta de Coríntios, na verdade, é a segunda carta de Coríntios, tá? E Paulo está escrevendo a essa comunidade, respondendo a algumas questões práticas, né? Como eles deveriam viver, ou como deveriam responder esses problemas pontuais na igreja a partir do modelo da cruz. Então Paulo vai responder todas estas questões que nós citamos aqui a partir de uma ótica, que é a ótica da cruz, do crucificado, da ressurreição. E por isso o tema da mensagem é cruciforme, em formatação. Eu quero olhar para a vida, olhando para 1 Coríntios, a partir do modelo da crucificação. E o modelo da crucificação, ele então gera em mim um novo movimento de olhar a vida com um novo olhar. Não há um tema unificador aqui na carta de Coríntios, então a gente não vê como outras cartas, é um tema que vai do começo ao fim. Pelo contrário, Paulo está respondendo a várias demandas específicas da igreja, de questões práticas, de problemas que estavam acontecendo, instruindo aquela igreja acerca daqueles problemas. Então a primeira parte de Coríntios, ele responde à família de Chloe, e depois, no final, lá no capítulo 11, diz também vem uma comitiva, e essa comitiva também traz algumas informações, e aí o final a gente entende, a partir do capítulo 7, 8, Paulo está respondendo, num segundo momento, também essa comitiva que veio com outros problemas, né? Então o que está acontecendo ali é, a família traz alguns problemas, Paulo vai lá e responde, e aí depois vem outra comitiva trazendo a resposta e mais outros problemas, Paulo vai lá e responde de novo, né? E aí o que a gente tem como resultado aqui é essa primeira carta aos Coríntios. Então é isso que está acontecendo, só para ter um panorama geral. A cidade de Corinto é uma cidade, uma metrópole do Império Romano Antigo, né? É uma colônia romana com cerca de 800 mil pessoas. Então é bem grande, né? Para a época, só ficava praticamente atrás de algumas grandes cidades como Atenas e outras cidades. A cidade de Corinto era uma cidade de extrema importância. Ela ficava ali num canal chamado Istmo, né? Entre duas terras. Então ela tinha uma grande importância de navegação. Tinha 3 portos, onde chegava mercadorias para todo aquele continente. Ela tinha uma estrada que unia essas duas terras, então sempre que tinha que passar para um lado ou para o outro, passava pela cidade de Corinto. É uma cidade conhecida também pela filosofia grega, né, os chamados sofistas. Eles tinham 2 lugares que eles tinham a sua habitação, lá em Atenas e na cidade de Corinto. Sofistas é uma filosofia grega que se perguntava acerca de muitas coisas do mundo. A cidade de Corinto, ela também é famosa pela sua religião, né? A cidade de Corinto, ela tinha muitos deuses do Império Romano. Então, na cidade de Corinto, havia um templo a 560 metros de altura da deusa Afrodite.
né, onde ali, naquele contexto, nós temos um contexto de extrema promiscuidade, né? Nesse templo, os historiadores, que haviam 1000 sacerdotisas, e essas sacerdotisas, elas eram, na verdade, sacerdotisas sexuais. Então, o culto a Afrodite acontecia a partir de orgias, né? O pessoal subia lá no templo e lá fazia então toda a promiscuidade no templo. À noite, essas sacerdotisas desciam para a cidade de Corinto e ali de novo, os turistas, é uma cidade muito promíscua, né? Onde a questão da prostituição é muito forte. Havia também o deus Apolo, um templo ao deus Apolo, Deus Apolo conhecido pela sua beleza de homem, e nesse templo também havia, né, também nesse templo. E ali também, por exemplo, tinha o templo de Asclépio, que era um deus da cura. E aí, justamente porque, como a promiscuidade era muito grande, as doenças sexuais também, elas estavam alastradas na cidade. Então, se fazia muito sacrifício ao deus Asclépio para ter a cura dessas doenças venéreas, tá? Então, esse é o contexto, né? Paulo está escrevendo para uma igreja que está no meio de um contexto extremamente corrupto, pecaminoso, tanto que quando Paulo escreve lá Romanos, onde ele fala um pouquinho, ele está na cidade de Corinto, então a gente vê Paulo falando de muita questão que está ao redor dele. E aí quando Paulo escreve para essa igreja de Corinto, né, existem vários problemas dentro dessa comunidade. Imagina o contexto das pessoas que estão se convertendo. Essas pessoas estão vindo e elas precisam agora ressignificar a própria vida a partir do Evangelho, né? Mas muito do que elas estão fazendo ainda tem a ver com todo esse histórico delas. Pessoas que adoravam esses deuses, né? Mulheres que adoravam lá no templo da Afrodite, homens que adoravam lá no templo do Apolo, né? Havia toda essa questão na cidade de Corinto. Então Paulo ele vai responder a essas questões. E aí a gente entra propriamente no texto, já entendendo, né, todo esse contexto por trás ao qual Paulo está escrevendo. Versículo 1, então, Paulo, dirigindo essa igreja, diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então é claro aqui que Paulo está evocando uma autoridade, e isso faz sentido quando a gente entende o contexto dessa carta de pessoas que estão divididas, né? Ali então, se a gente vai a partir do versículo 10, a gente vai ver a comunidade clamando: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E os anarquistas, né, que eu não recebo autoridade nenhuma, eu sou de Cristo, né? Nenhum homem tem autoridade sobre mim. Então você tem 4 divisões ali principais, né, de preferências pastorais dentro da comunidade. E aí Paulo está escrevendo para essa igreja que ele fundou. Ele passou ali 18 meses. Inclusive foi o local onde Paulo mais passou tempo. Foi na cidade de Corinto plantando essa igreja. E olha, se Paulo planta uma igreja e depois ele escreve, porque essa igreja está cheia de problemas, né? A gente imagina as nossas comunidades, os problemas que a gente tem na nossa comunidade, né? Paulo era um exímio plantador de igreja, né? E Paulo está escrevendo porque essa igreja ela passava e ela tinha suas dificuldades aí de acordo com a sua cultura. Paulo evoca então, assim como em outras cartas, a gente vê isso acontecendo em Efésios, em Colossenses, em Timóteo, né, essa questão do apostolado, né? Paulo, apóstolo de Jesus, literalmente apóstolo é aquele que é enviado por Deus para fazer algo, né? Paulo chamado, né? Ele começa primeiro, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Então Paulo evoca que a sua autoridade do apostolado, ela não vem a partir de uma autoridade que é dada pela vontade humana. Pelo contrário, Paulo ele está escrevendo para essa comunidade a partir de uma autoridade que é uma autoridade, o quê? Divina. É Paulo chamado, né? E aqui ele está usando a ideia do passivo, né? Não é eu me chamei, ou eu escolhi, mas Deus me chamou para um ministério. Deus me chamou para escolher para vocês. Deus me chamou para ser apóstolo. E eu escrevo nessa autoridade. E ele me chamou o quê? Paulo, chamado pela vontade de quem? De Deus. Ou seja, Paulo compreende que o seu chamado é um chamado
divino. E isso tem uma importância muito grande para a gente compreender que todos, e ele vai depois, a igreja também é chamada para alguma coisa, nós fomos chamados para pertencer a esse corpo de Deus. Só que o nosso chamado, ele não é um chamado terreno. Não é eu que escolhi ser pastor, não é fulano que escolheu servir por meio da música, não é ciclano que escolheu servir em outro ministério dentro da igreja, não é o Beltrano que escolheu ser chamado como enfermeiro, como médico, né? Aqui não estou pensando só no contexto de igreja. O chamado vem do próprio Deus, a autoridade desse chamado vem do próprio Deus. E o que garante que essa igreja ela vai continuar prosseguindo é justamente essa certeza de um chamado divino. Quando a gente compreende e tem a certeza do chamado divino, não importa como as pessoas vão nos tratar. A igreja de Corinto olhava para Paulo, e aí um problema da igreja é que a igreja ela era cheia de dons. E eu vou falar porque não é bem um problema, né? Mas essa igreja cheia de dons, ela olha para Paulo, e a gente entende que Paulo não era uma pessoa tão eloquente, né? Paulo não tinha uma retórica, não falava bem. Ele provavelmente escrevia bem, né? Tanto que as suas cartas vão dizer que Paulo ele era fraco de presença. Né? Ele tinha então uma fala que talvez não era uma fala tão imponente. E aí, então a igreja de Corinto, ela está convivendo no meio dos sofistas. E os sofistas, eles estudavam a retórica grega, né? Então eles eram profissionais da fala. Os sofistas são profissionais da fala. A igreja de Corinto, ela foi pastoreada por Apolo. Apolo, ele é um profissional da fala. Né? Apolo, ele falava muito bem. Então, muitos olhavam para Paulo e não via essa certeza do chamado. Né? Não via essa força em Paulo. Então, Paulo precisa evocar o seu apostolado e esse chamado divino para que essa igreja compreenda que o chamado não é pessoal. O chamado é uma vocação divina. E quando a gente entende isso, as críticas, elas não nos afetam da maneira que elas não deveriam afetar. Né? Tem muita gente que é levado como vento de doutrina por conta da sua imaturidade espiritual. E a imaturidade, muitas vezes nossa, não compreendendo que o chamado é divino, então qualquer crítica, a pessoa já esperneia. Né? Qualquer crítica, ai meu Deus, né? Ai porque o fulano falou que eu não preguei bem, ai porque o ciclano falou que isso ou aquilo. Quando a gente compreende que o chamado ele é divino, a gente entende que a autoridade ela vem de Deus, ela não vem de nós, que a gente é frágil, mas que tem um conteúdo poderoso em nós. Paulo evoca então o seu apostolado. Esse apostolado não vem por meio de sinais e de prodígios, nem de palavras eloquentes, mas vem da certeza divina do chamado de Deus para ele. Paulo havia experimentado o Cristo ressurreto. Ele havia encontrado com Cristo, Atos 9, e a partir dessa visão, ele entende então esse chamado de Deus. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo literalmente é alguém que ele viu o Cristo ressurreto e ele foi chamado por Deus para poder participar da fundação da igreja. Então a gente tem os 12 apóstolos e Paulo também é considerado um apóstolo porque ele teve uma visão desse Cristo ressurreto lá em Atos 9. Né? O próprio versículo 1 depois ele vai dizer, e o irmão Sóstenes. Né? Aqui provavelmente Sóstenes ele deve ser um coautor ou alguém que talvez tinha muita influência na igreja de Corinto. Né? Sóstenes também é citado lá em Atos 18. Quando Paulo tem em Corinto, existe um chefe da sinagoga que chama Sóstenes. Então a gente não sabe se é esse chefe da sinagoga que se converte e que agora é cristão. Né? Possivelmente seja isso, né? Porque faz sentido, ele está lá em Corinto, é citado um Sóstenes, mas pode ser que não seja esse Sóstenes. Mas aqui existe um Sóstenes que ele tem uma certa influência nessa igreja, tá? De Corinto. E isso é interessante porque em várias das suas cartas Paulo cita coautores. Por exemplo, 2 Coríntios ele vai citar que Timóteo o ajudou a escrever. Filipenses, a gente tem Timóteo novamente. Colossenses, a gente tem Silvano. Lá em 1 Tessalonicenses, a gente tem Timóteo. Isso porque possivelmente Paulo tinha um problema de visão, tanto que ele escreve lá, o final de Coríntios, escrevendo, olha, eu escrevo com o meu próprio punho. E aí tem uma parte que ele fala, eu escrevo com letras garrafais, muito grande. Então Paulo possivelmente tem um problema de visão,
e aí, devido a esse problema de visão, muitas das suas cartas são escritas por amanuenses. Então, ele dita a carta oralmente e a pessoa vai lá e escreve. Então, possivelmente, Sóstenes poderia ser uma dessas pessoas que escreveu a carta para Paulo, e aí, o final, Paulo escreve assim, o epílogo ou a conclusão eu estou escrevendo de próprio punho. Né? Ele finaliza a carta escrevendo dessa forma. Né? Então, Sóstenes ele é alguém que tem uma influência, e ele evoca, então, esse Sóstenes também para a igreja entender que ele é coautor. Isso me traz a ideia de que qualquer ministério ele não funciona a partir de um indivíduo. Né? E isso me traz a ideia que o próprio apóstolo Paulo precisou de colaboradores no seu ministério. Nós precisamos de colaboradores. Nós precisamos de pessoas que vão estar trabalhando na comunidade, e cada um com a sua função, cada um com o seu local, cada um com a sua autonomia, e esse corpo ele funciona junto. Né? Olha que existe toda uma interatividade aqui. Né? Paulo está falando justamente desse colega de trabalho, e é importante que a gente entenda isso. Né? Ninguém foi chamado para esquentar banco, a gente foi chamado para ter um ministério, a gente foi chamado para fazer algo para Deus, não só para fazer algo, mas para ser algo, né, para Deus. A nossa vida é um ministério, a nossa vida é um chamado de Deus. O versículo 2 continua dizendo, a igreja de Deus, que está em Corinto. É interessante que aqui a gente já tem a ideia na teologia que a gente fala de uma igreja universal e uma igreja local. Né? A igreja de Deus, olha aqui, a igreja de Deus, conceito mais amplo, que está localizada onde? Em Corinto. Né? Eu acho que Paulo já está escrevendo propriamente isso, dando uma cutucada, né, na igreja de Corinto. A igreja de Deus. Alguns falam assim que a igreja é do Paulo, né, eu vou seguir a Paulo. Ou dizem assim, a igreja é do Cefas, eu vou seguir ao Cefas. Ou eu vou seguir o Apolo, a igreja é do Apolo. Ou a igreja é da família, qual que é? Vandervelt, né? Da igreja é da família Vandervelt, ou da família Casagrande. Não, a igreja não é da família Casagrande, não é da família Vandervelt, não é de nenhuma família que tem aqui, ninguém aqui é dono de igreja. Né? A igreja de Deus, é o próprio Deus que pastoreia a sua igreja. O Senhor é o meu pastor, né? Jesus é o próprio pastor dessa comunidade. E essa comunidade que é pastoreada por Deus, e claro, Ele coloca pessoas ali para estar trabalhando nessa comunidade, essa comunidade ela está localizada no lugar. Então a procedência dessa igreja é divina, é de Deus. E ele escreve àqueles que estão em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então a repetição aqui da ideia da santidade, né? Aos santificados, enquanto estados, né? Ou status, daquele que é chamado por Deus. A igreja de Deus é uma igreja santa. Santo o quê? De pureza moral? Não, não é isso que Paulo está falando. Claro que a gente tem uma ética do reino de Deus. Quando ele diz aos santificados de Cristo Jesus, quer dizer que a comunidade, quando ela, então Jesus chama essa igreja, ela é separada em Cristo Jesus. Essa igreja, ela agora tem um status de santo. Nós somos santos lutando contra o pecado. Né? Então, o cristão é um santo lutando contra o pecado, não um pecador lutando para ter santidade. Nós somos santos a partir do momento que Deus nos chama e que nós nos arrependemos, e que nós nos convertemos, e que nós vamos às águas do batismo para demonstrar publicamente, né? Publicamente, o quê? Meu coração pertence a Jesus. É isso que a gente faz quando a gente batiza, né? Eu estou mostrando para o mundo para quem o meu coração pertence. Então, quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que aquele que crê, ele então é chamado de santo. Esse é o status. A igreja, a comunidade, lá em Levíticos 19, o povo de Deus era chamado um povo santo. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. Se Deus é um Deus santo, logo seus filhos precisam ser santos. E ele diz aqui então, os santificados, chamados para ser santo. Não é só Paulo que tem um chamado para alguma coisa, para o apostolado. A igreja é chamada também para ser santa. Esse chamado para a santidade é justamente o chamado para uma vida de exclusividade a Deus. Né? A santidade não é apenas o aspecto moral. O aspecto moral é um aspecto secundário de algo que é santo. Né? Em
a priori, o que é santidade? Santidade é algo que é separado para Deus. A gente já falou um pouquinho disso. Um objeto que era separado no Antigo Testamento era santificado para Deus, quer dizer, aquele objeto ele tinha uso exclusivo de Deus. Quando essa igreja é chamada para ser santa, essa igreja é chamada para ser o quê? Exclusivamente de Deus, por inteiro, né, na inteireza, em todas as suas dimensões. São santos chamados para um propósito, por meio de uma vida com Deus e uma vida para Deus. Com todos os que estão em todos os lugares, versículo 2, né, ou seja, não é só na cidade de Corinto, essa igreja que é chamada com todo mundo que está em todos os lugares, aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Né? E de novo ele está brincando um pouco com essa ideia de igreja de Corinto e uma igreja universal. Né? Nós somos uma igreja total aqui. Né? Isso aqui não é parte só da igreja, aqui é uma igreja. Nós somos igreja de Cristo. E a gente tem outras igrejas espalhadas na cidade de Santa Maria. Tá? Outras igrejas de Deus espalhadas na cidade de Santa Maria, espalhadas no estado, espalhadas no mundo. Então essa é a ideia. Nós não somos inimigos, nós não somos concorrentes, nós não disputamos para quem tem mais membro, quem tem menos membros. Nós não disputamos para quem faz mais ou quem faz menos. Nós somos igreja de Deus. Né? Nós somos igreja de Deus no bairro Tancredo Neves. Assembleia de Deus é a igreja de Deus também no bairro Tancredo Neves. Então essa é a ideia. Nós somos chamados como uma igreja local, em um local, para servir a Deus, por meio dos dons, dos talentos, né? Igreja com um chamado divino, chamado do próprio Deus. Então a consciência aqui de Paulo é de que a igreja ela está em todos os locais, porque a igreja está onde existe um cristão, né? Onde existe Cristo no coração, ali existe uma igreja, uma comunidade. E é engraçado que até a igreja de Corinto, que Paulo escreve aqui, possivelmente não era uma igreja, né? Paulo está dizendo, estou escrevendo a igreja em Corinto, mas não tinha uma igreja. Possivelmente existiam várias igrejas na cidade de Corinto, reunidas nas casas, em diferentes casas, né? Mas Paulo está escrevendo para essas diferentes comunidades. Eu não sei se ele está escrevendo para uma só específica, né? Mas aqui parece que ele utiliza o singular, justamente para dar essa ideia. Não, eu estou abrangendo todo mundo, né? Essa é a ideia. E ele então vai no versículo 3 dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor esteja com todos. E aí a gente tem uma saudação de Paulo, né? Graça e paz. Essa é a saudação batista, a gente diz, né? Graça e paz. A gente tem outras saudações, a quadrangular, né? Sauda assim, que a paz esteja convosco, né? Que foi a forma quando Jesus, depois de ressurreto, chega aos seus discípulos. Ele diz que a paz esteja convosco. Algumas igrejas dizem a paz do Senhor, né? Outras dizem assim, só paz, né? Mas são formas de cumprimentos, né? E Paulo aqui utiliza duas linguagens, tanto a linguagem do mundo grego, que eles se cumprimentavam dessa forma, né? Eles utilizavam a palavra hairen. Essa palavra hairen é a ideia da graça, e aí quando eles se cumprimentavam, em vez de falar olá, eles falavam hairen, né? Que é a ideia de graça, tá? E paz é um conceito judaico. O judeu, quando ele se cumprimentava, ele dizia o quê? Shalom, é o contexto judaico. Paulo, ele pega os dois, né? E aí ele diz hairen kai eirenes, graça e paz, né? Graça e paz, né? Então mostrando justamente essa ideia de que o evangelho, ele é tanto para os judeus quanto para o grego. E não é apenas um cumprimento, é um desejo orante do coração de Paulo, né? Quando nós dizemos assim, graça e paz, eu não estou dizendo oi, irmã, oi, irmão. Eu estou dizendo assim, eu desejo do meu coração que a graça de Deus esteja com você e que a paz de Deus alcance o teu coração. Que a harmonia de Deus, a tranquilidade, né, de Deus alcance o teu coração. Eu acho que isso traz um significado muito mais forte até agora quando a gente cumprimentar uns aos outros, né? Graça e paz, Senhor, né? E aí não muda nada, né? Eu tenho que fazer essa oração com um desejo no meu coração, de realmente desejar a graça de Deus para o outro e a paz de Deus para o outro. Não é oi, né? Oi a gente diz oi, olá, tudo bem, como tu tá? Né? Quando a gente diz assim, graça e paz, ou a paz do Senhor, que eu estou dizendo assim, eu desejo que a paz de Cristo, de Deus, ela seja abundante no seu coração. É isso que Paulo está fazendo, é um desejo dele.
um desejo numa espécie de cumprimento. E Paulo, então, ele escreve, e aí o versículo 4, ele começa a dar graça a Deus por essa igreja. E é interessante que ele dá graça a Deus por uma igreja que, se a gente fosse olhar para a igreja, a gente não ia dar muita graça a Deus, né? Porque é uma igreja cheia de problemas. É uma igreja onde você tem filho tendo relação com a madrasta, uma igreja onde um está processando o outro, onde tem divisão partidária. Cada um, as nossas igrejas não têm divisão partidária, mas naquela época tinha. Naquela época existiam essas questões de político, né? Essas divisões existiam, né? Hoje não tem, mas naquela época, um dizia que era de Paulo, outro dizia que era do Apolo, outro dizia que era do Cefas, né? Havia essas divisões. E aí, Paulo, então, evoca a linguagem que eles são de Cristo Jesus, né? E aí, a ideia, a partir do versículo 4, Paulo começa a olhar para essa igreja e tentar perceber que em toda a comunidade, mesmo que essa comunidade seja tão pecadora, vamos dizer assim, mesmo que aqui tem um pouquinho de pentecostal, né? Então, eu sou aqui. Então, mesmo que a comunidade ela tenha os seus problemas internos, essa comunidade ainda continua sendo o quê? Igreja de Deus. Essa comunidade ainda continua sendo o quê? Igreja de Deus. E como igreja de Deus, lá também tem as suas potencialidades. Lá tem a graça de Deus te manifestando. Lá tem o poder de Deus. Eu vou só para, né, depois falar que me deram e não utilizei, né? Ter a graça de Deus sendo colocada ou sendo distribuída naquele local. Então, o versículo 4, ele diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. E aí eu dou graça por quê? Porque vocês são bons? Porque vocês têm muitos talentos? Porque vocês são uma igreja que, cara, vocês tá cheio de dom, cheio de conhecimento. Não, eu dou graça por causa da graça de Deus, de Cristo Jesus, na vida de vocês. Paulo dá graças a Deus por vários motivos. Ele dá graças a Deus porque aquela igreja, ela é cheia da graça, versículo 4. Ele dá graças a Deus porque eles foram enriquecidos em toda a palavra e conhecimento. Ele dá graças a Deus, versículo 6, porque o Evangelho, o testemunho do Evangelho foi confirmado entre eles. E ele dá graças a Deus porque essa igreja, versículo 9, ela é chamada por Deus. E o versículo 5 ele diz assim, porque em tudo, olha que interessante, tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, né? Paulo está trazendo à mente a ideia da abrangência do poder de Deus, que é um poder total, né? Em tudo foram enriquecidos, em toda a palavra, em todo o conhecimento, olha a totalidade. A igreja de Corinto é uma igreja rica, rica na palavra, rica no conhecimento, rica no testemunho. Lá, realmente, os dons estão em voga. E até o problema dessa igreja não é o dom, é o mau uso do dom. É uma igreja que tem tanto dom, que tem tanto carisma, que tem tanto poder de Deus, mas tem muita gente utilizando de forma errada esse poder de Deus. E aqui o que me leva a entender e a gente compreender é que mesmo uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de habilidades, pode ser uma igreja imoral, pode ser uma igreja que ela só é usada por Deus nos seus dons, mas que existem pessoas que precisam ser tratadas e que precisam ser exortadas e que precisam ainda crescer na fé e que precisam ainda ter maturidade. O dom não é sinônimo de relacionamento com Deus. Habilidade não é sinônimo de relacionamento com Deus. Falar bem em público não é sinônimo de relacionamento com Deus. Orar bem em público não é sinônimo de relacionamento com Deus. Tocar bem um instrumento não é sinônimo de relacionamento com Deus. Ter uma vida religiosa não é sinônimo de relacionamento com Deus. Se fosse assim, a igreja de Corinto seria a igreja que mais ou que menos tinha o pecado, que menos tinha imoralidade, que menos tinha corrupção. Mas pelo contrário, Paulo escreve a essa igreja pelo tamanho, ou pela quantidade de problemas, né? Ele elogia essa igreja até o versículo 9 e depois o restante do texto só falando, irmãos, já falei a qualidade de vocês, mas agora vocês precisam olhar para a cruz.
Mas agora vocês precisam olhar para Jesus. Mas agora vocês precisam entender que são nova criatura e não dá para, como nova criatura, ficar com um pé lá e um pé cá. Cruciforme, em formatação, um novo formato de vida, uma nova vida. Versículo 6. Assim, então, o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. Ou seja, vocês são uma igreja que vocês têm palavra, né, você tem pessoas cheias de conhecimento, corporalmente, né, e coletivamente vocês até pregam o Evangelho, testemunham do Evangelho, de maneira que, e aí versículo 7 a 9 para a gente finalizar, de maneira que em vocês não falta nenhum dom. Olha, a gente olha a lista, a quantidade de dons. Agora eu estou me sentindo Gideões. Quem assistiu Gideões aí? Sabe o que é o Gideões lá de Deus? Né, tem o da Assembleia de Deus, né, e aí sempre tem um lencinho assim, ó. Então o versículo 7, ele diz assim, ó, de maneira que não falta em vocês nenhum dom. Né? Se a gente olha a lista de dons em Romanos 12, Romanos 14, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, o dom supremo, 1 Coríntios 13, quantidade de dons que uma igreja pode ter. E aí Paulo olha para essa igreja e fala, em vocês não falta nenhum dom, todos os dons estão aí. Ainda assim, né, é uma igreja cheia de habilidade, mas é uma igreja que ainda precisa aprender algo. E ela diz assim, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor. Ou seja, Paulo olha para essa igreja, não com um olhar pessimista. Vocês são igreja de Deus, então apesar dos problemas que vocês têm, eu ainda creio que porque vocês são igreja de Deus, enquanto vocês estão aguardando, estão crescendo, Cristo há de apresentar vocês como uma igreja irrepreensível diante dele. Uma igreja que vai viver a partir da ótica da cruz, uma igreja que vai entender para que são chamados. E aí ele finaliza no versículo 9, fiel é Deus, Deus é fiel, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. A consequência da graça divina é que Deus sim distribui os dons, mas os dons são apenas parte daquilo que faz parte de ser igreja. Nós, enquanto igreja, somos chamados, como diz lá os versículos 1 a 3, né, para sermos igrejas de Deus, santificados e chamados para ser santos. E como igreja santificada, chamada para ser santa, igreja de Deus, ela compreende que é Deus quem opera nessa comunidade. A igreja, ela é cheia de dons, a igreja de Corinto, mas ela ainda vive em carnalidade. Ela precisa entender que a manifestação do espiritual não faz necessariamente dessas pessoas espirituais. A gente tem lá no Antigo Testamento o Sansão, né? Sansão é um cara cheio da manifestação de Deus. Diz que o Espírito de Deus se apossava de Sansão. E aí Sansão, então, ele fazia aquelas obras grandiosas. Mas depois o Espírito de Deus saía dele e ele, cadê? Né? Já fazia as lambanças todas. Né? Já fazia tudo errado novamente. A igreja precisa manter irrepreensível para o grande dia. Deus é fiel. Nós aprendemos, então, aqui, na introdução dessa carta, né? A partir, então, desse prefácio, desse agradecimento, dessa introdução de Paulo, de que a igreja é um povo de Deus. Nós somos povo de Deus, chamados por Deus e chamados para Deus. Que a igreja, sim, tem dono, mas não é o pastor, não é o líder, não é ciclano, não é fulano, mas que é o próprio Jesus que é dono dessa igreja. Que a igreja é chamada para a santidade, não só como algo posicional de status, nós somos santos, mas a crescer em santidade todos os dias. É incabível que um cristão, durante 10 anos, 5 anos, 3 anos, ele continue a mesma pessoa. Se a gente compreende o que é o Evangelho, o que é a cruz, a gente entende que a gente é chamado para o aperfeiçoamento.
E aperfeiçoamento é que a cada dia eu me aproximo da cruz. Eu tenho meus problemas, eu tenho minhas fragilidades, eu tenho os meus erros, eu tenho o meu calcanhar de Aquiles, eu tenho o meu espinho na carne, eu tenho coisas que eu tenho que lidar. E existem algumas que eu vou lidar a vida toda. Alguns pecados que talvez a vida toda eu vou ter que lidar com aquilo. Mas é incabível que todos os dias eu não ore a Deus e diga: Deus, me ajuda, porque eu não quero ser assim. Porque eu não quero que o pecado me domine. Porque eu não quero que eu continue da forma que eu tenho vivido. A igreja é chamada para processualmente crescer, conforme a imagem do Filho. Uma igreja local, uma igreja universal, uma igreja que serve no bairro Tancredo Neves, mas que a gente entende que a gente tem espalhado na cidade irmãos e não inimigos. Tá? É por isso que no pasto de Deus não pode ter cabresto. Tem muita igreja que tem cabresto, né? Se o fulano vai visitar outra igreja, Deus me livre. Né? O medo do outro ficar lá na outra igreja. E o medo do outro servir lá na outra igreja. E o medo do outro crescer na outra igreja. Eu quero mais que as igrejas encham, né? Eu quero mais que as pessoas vão aonde elas estão servindo a Deus, e estão servindo a Deus com o coração, sabe? É isso que tem que pulsar o nosso coração. Não é para entender que o fulano é meu, não, é de Deus. E se Deus, Ele coloca em tal local, a gente vai cuidar, mas se Ele coloca para outro local, Ele vai ser cuidado lá. Claro que a gente tem que ter cuidado, porque existe muito rebanho aí, que na verdade não é rebanho de Deus. Mas se é uma igreja bíblica, uma igreja de Deus, uma igreja que segue a palavra, uma igreja que tem compromisso com a revelação, que quer que seus membros cresçam no relacionamento com Deus, sabe? A igreja é de Deus, a igreja é de Deus, local, universal. Esse povo, nós somos enriquecidos por Deus e nós cremos na fidelidade de que Deus há de manter a sua igreja. E que nós, como um povo, olhamos para frente, né, para a ressurreição. Né, hoje é Páscoa. Então, Paulo, ele está também trazendo essa linguagem escatológica da ressurreição. Né? Nós olhamos lá para frente como comunidade. Entendendo que a gente tem os nossos dilemas e os nossos problemas dentro da comunidade, mas a gente precisa, sabe, ser um monte de gente frágil, andando junto, crescendo junto, amadurecendo junto, resolvendo seus problemas juntos. Eu tenho que ter a capacidade de perdoar qualquer que seja o pecado. Sabe, me tocou muito o caso lá daquele em Blumenau, aquele pai. Quem viu o pai dizendo que perdoava aquele assassino. Porque a primeira reação do nosso coração é olho por olho e dente por dente, né? A gente quer que o cara morra na prisão. Às vezes o nosso coração, ele quer isso. Sabe, a comunidade de Deus, ela é chamada para ser perdoada ou perdoar qualquer coisa. Porque se nós seguimos a Deus, o nosso coração tem que ser dessa forma. A gente tem que querer crescer conforme a imagem de Deus. Né, eu estava dizendo essa semana para a Nicole que a gente, quanto cristão, existe uma coisa que é importante para a gente, e é Deus. E o que o Evangelho pede de nós? O que o Evangelho pede da gente? Tudo. Ele não pede parte da nossa vida, Ele não pede o nosso casamento, Ele não pede a relação entre pai e filho, Ele não pede a relação entre casal, Ele não pede a relação entre irmãos, Ele pede tudo. Se a gente não é capaz de abrir mão de tudo por conta do Evangelho, a gente não ama Deus e Jesus de todo o nosso coração. A Bíblia é clara, os Evangelhos são claros. O que eles dizem? Aquele que quer ganhar a sua alma, ele perde. Mas aquele que perder tudo por conta do Evangelho, esse sim ganha a vida eterna. Mas eu tenho tal plano, mas é o plano de Deus para você? Sabe, a gente tem que ser capaz de abandonar os nossos ideais, abandonar as nossas rixas, abandonar as faltas de perdão, abandonar as nossas mesquinhez, a nossa mesquinhez, abandonar tudo por conta do Evangelho. Essa igreja que é chamada é uma igreja de Deus, nós somos essa igreja. O chamado
de Deus, o fardo de Jesus é leve, porque aquele que compreende que viver com Jesus é viver na vontade dEle, sabe? É viver com Jesus, é isso que importa. Que Deus realmente possa fazer que o nosso coração compreenda essa mensagem, que nós precisamos olhar para a vida a partir de uma ótica, e a ótica da cruz. Aqueles que, talvez, nessa noite, há alguns que precisam compreender que precisa apertar um botãozinho lá no computador, formatar o nosso computador, apagar. Muitas coisas precisam ser apagadas, muitas coisas precisam ser deixadas para trás, muitas coisas precisam ser esquecidas, sabe? Pedir para que Deus faça um novo eu de nós. Que Deus faça um novo eu de mim a cada dia. Tá? Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá vida por meio da Tua palavra. Graças a Deus, porque somos do Senhor. Deus, aqui nós estamos como igreja, como filhos de Deus, como servos. Nós reconhecemos, ó Deus Pai, que como a igreja de Corinto, talvez não os pecados na proporção do que eles tinham, talvez até alguns escondidos aí que sejam na mesma proporção, mas Deus, nós como comunidade, nós temos as nossas falhas, mas nós queremos olhar para a nossa vida a partir da cruz, e nós não queremos que o amanhã seja que nem o hoje. Nós não queremos que a mágoa que está hoje no nosso coração, ela esteja amanhã no nosso coração. Nós não queremos que a falta do perdão que está no nosso coração, esteja amanhã no nosso coração. Nós não queremos que as dimensões que são afetadas pelo pecado e a graça de Deus ainda não alcançou, elas continuem inertes à graça de Deus. Nós não desejamos, ó Deus, ser um povo cheio de dons, mas sem caráter. Nós queremos ser pessoas parecidas com Cristo. Que sim, os dons se multipliquem e nós sejamos pessoas com muitas habilidades, mas que em detrimento disso não fique, Jesus, o nosso caráter e a nossa vida com Deus. Pelo contrário, que a gente cresça cada dia se parecendo ainda mais com o nosso Salvador e com o nosso Mestre. Obrigado, Pai, pela Tua ressurreição, porque nós compreendemos que nós só podemos ter uma nova formatação, nós só podemos ter uma nova vida, nós só podemos ter uma nova oportunidade, porque o nosso Salvador está vivo, porque o nosso Salvador, por meio da sua ressurreição, nos dá a cada dia uma nova chance. Enquanto há fôlego, ainda há esperança, e que o Teu Espírito atinja os corações que aqui estão assistindo das suas casas essa mensagem, aqueles que estão nos nossos lares, trazendo, Pai, essa mensagem a esses corações. Essa a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa seja uma semana abençoada, mas acima de tudo uma semana onde a gente coloque a nossa vida diante de Deus, compreendendo que a nossa vida é dele. Saia daqui perguntando quais as áreas eu preciso formatar, quais as áreas eu preciso mudar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito de Deus esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Deus abençoe a cada um dos irmãos.